Estamos iniciando mais uma sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina pelo modo de videoconferência e transmitido simultaneamente pelo YouTube. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, nosso eminente vice-presidente e corregedor regional eleitoral, o desembargador Fernando Carione. Cumprimento também o juiz Wilson Pereira Júnior, o juiz Vitoraldo Bride, o juiz Jaime Pedro Bum, o juiz Celso Kipper e o juiz Rodrigo Fernandes. Cumprimento igualmente o eminente procurador regional eleitoral, Dr. André Stefani Bertuol, e os servidores desta casa, na pessoa do secretário judiciário Maximiliano Simões. Cumprimento também os demais presentes e declaro abertos os trabalhos desta sessão. Vamos para os julgamentos da pauta jurisdicional. O número 1 é prestação de contas número 0600-163-89-2019. Relator o juiz Wilson Pereira Júnior, que tem a palavra. Senhor presidente, desembargador Jaime Ramos, senhor vice-presidente e corregedor do Regional Catarinense, desembargador Fernando Carione, eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral, nossos colaboradores, sempre na pessoa do Max. Uma boa tarde a todos, a quem também está nos acompanhando. Senhor presidente, como Vossa Excelência já apregoou, trato aqui de prestação de contas em que é interessado o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, de Santa Catarina. É um tema que passa com muita habitualidade na corte, e eu me atenho à ementa e me coloco à disposição dos pares para eventuais esclarecimentos. E vem assim emendado o processo. O julgado. Prestação de contas, partido político, exercício 2018, não apresentação da contabilidade, suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário enquanto perdurar a inadimplência, julgamento das contas como não prestadas. E de subementa, a falta de apresentação da prestação de contas anual implica a suspensão automática do acesso às cotas do fundo partidário do respectivo órgão, persistindo tal penalidade até a devida apresentação das contas. É como eu encaminho o voto, senhor presidente. Em discussão e votação, voto do eminente relator por julgar não prestadas as contas. A partir de Sua Excelência, o juiz Vitoraldo Bride. Eu voto com o relator, senhor presidente. Juiz Jaime Pedro Bum. Acompanho o relator, senhor presidente. Juiz Celso Kipper. Também acompanho o relator, presidente. Juiz Rodrigo Fernandes. Com o relator, senhor presidente. Juiz Fernando Carione. Da mesma forma, com o relator, presidente. Eu também voto com o relator e proclamo o resultado por votação unânime, julgar não apresentadas as contas, não prestadas as contas. Passamos ao número 2 da pauta, que é a prestação de contas número 0601-583-66-2018. Relator, o juiz Vitoraldo Bride, que tem a palavra. Senhor presidente, senhor vice-presidente e corregedor regional eleitoral, senhor procurador regional eleitoral, demais juízes da corte, os servidores da corte e aqueles que nos acompanham. Senhor presidente, eu havia encaminhado este voto, mas ontem recebi documentação do partido político, mas mesmo assim estou trazendo, por isso encaminhei o voto para hoje pela manhã, mas trago aqui e faço a leitura ao menos de parte do voto e depois da ementa, se for necessário, e fico à disposição dos colegas. Tratam os autos de prestação de contas de campanha apresentada pelo partido Rede Sustentabilidade. A Secretaria de Controle Interno e Auditoria emitiu parecer conclusivo opinando pela desaprovação das contas. A Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se igualmente pela desaprovação das contas. Preliminarmente, senhor presidente, eu consigno que ontem, dia 27/5, um dia antes da data deste julgamento da prestação de contas, o partido apresentou prestação de contas retificadora. Ocorre que, já no relatório preliminar, exarado pela unidade técnica deste tribunal, restou consignado a imprescindibilidade da retificadora, contemplando, aspas, tão somente os dados referentes à campanha eleitoral das eleições 2018, fecho aspas, uma vez que o partido fez constar nas contas apresentadas, aspas, receitas e despesas ordinárias do partido referentes a todo o exercício de 2018. Fecha aspas. Intimado, o partido peticionou em 21/10/2019, requerendo a concessão de prazo até 28/10 do mesmo mês, do mesmo ano, para apresentá-la, ao argumento de que, aspas, o contador responsável encontrava-se em viagem, sendo que nesta semana já irá efetuar a prestação de contas retificadoras junto ao SPCE, coletar as assinaturas dos dirigentes e, na sequência, apresentar a mídia eletrônica neste tribunal, fecha aspas. Em 18/11/2019, portanto, quase um mês depois, concedi a prorrogação do prazo por mais 3 dias para tal providência. Em 27/11/2019, a CRIP certificou o decurso de prazo sem que houvesse qualquer manifestação do partido. A Secretaria de Controle Interno e Auditoria, em 21 de janeiro de 2020, ofereceu parecer pela desaprovação das contas, ratificando o que já havia feito anteriormente. A Procuradoria Regional Eleitoral, em 5/2/2020, também manifestou-se pela desaprovação. Em seguida, os autos vieram conclusos a esse relator. O processo foi incluído no dia 20/5/2020 na pauta de julgamento da presente data. Digo que restou, no meu entender, consumada a preclusão a teor do artigo 72, parágrafo 1º da Resolução TSE 23.553/2017. Faço menção aqui, não só faço menção, mas transcrevo o artigo 72 e seu parágrafo. Bem a propósito, este tribunal já decidiu que a regra é, aspas, o atendimento às diligências pelos candidatos e partidos políticos nos momentos processuais previstos pela legislação de regência, sob pena de preclusão. Fecho aspas. Admite-se, aspas, em caráter excepcional, a protocolização extemporânea de documentos após a conclusão do feito para julgamento, quando essa diligência permitir a regularização das falhas remanescentes mediante análise simples e objetiva do relator, sem necessidade de nova manifestação técnica. Há precedente desta Corte, que eu transcrevo a ementa e manifesto que este precedente é do Acórdão 34.250, de 9/3/2020, da relatoria do eminente presidente e juiz Jaime Ramos. Do voto, eu extraio e me permito a leitura do seguinte trecho do acordo. O caráter jurisdicional do processo de prestação de contas não autoriza a juntada, a qualquer tempo, de documentos destinados a regularizar as falhas apontadas pela unidade técnica.
o atendimento às diligências pelos candidatos e partidos políticos, em regra, deve ser realizado nos momentos processuais previstos pela legislação de regência, sob pena de preclusão. É necessário, porém, acrescer a este posicionamento a regra de exceção consignada nos precedentes deste tribunal anteriormente citados, no sentido de admitir, em caráter excepcional, a protocolização extemporânea de documentos após a conclusão do feito para julgamento, quando essa diligência permitir a regularização das falhas remanescentes mediante análise simples e objetiva do relator, sem necessidade de nova manifestação técnica, o que deverá ser examinado caso a caso. Continua o voto. Essa, a meu sentir, é a solução mais equânime para dirimir a questão em apreço, porquanto, ao tempo em que preserva o postulado constitucional da duração razoável do processo, o qual possui inequívoca relevância no âmbito do direito eleitoral, viabiliza a proteção do interesse público na transparência da movimentação financeira de campanha realizada por candidatos e partidos políticos. Diz o eminente relator do precedente que estou citando. Não há como deixar a condução do processo de contas ao alvedrio do candidato, admitindo-se a apresentação de esclarecimentos e documentos de acordo quando melhor lhe convir, até porque ao juiz compete dirigir o processo, devendo velar pela duração razoável do processo. Agora, digo eu, essa peculiaridade também não está presente no caso em apreço, pois, muito embora a prestação de contas de campanha retificadora tenha sido apresentado, como comumente se diz, zerada, seria necessária a remessa, no meu entender, volto a dizer, à unidade técnica para a análise, uma vez que somente ela detém melhores condições de averiguar a regularidade de tais informações. Por tais razões, não conheço da documentação apresentada pelo partido após a conclusão do feito para julgamento. Prossigo no mérito. Tanto a Secretaria de Controle Interno quanto a Procuradoria, no mérito, então, se manifestaram pela desaprovação das contas. Constato que o partido registrou na prestação de contas de campanha receitas e despesas ordinárias da agremiação, referentes a todo o exercício de 2018. Essa contabilização de receitas e despesas ordinárias impossibilitou a análise da real movimentação financeira de campanha, bem como a aferição de sua regularidade, conforme destacou a unidade técnica em seu relatório preliminar. Trago aqui também, transcrevo a manifestação da unidade técnica. Realço que, instado em mais de uma oportunidade para manifestar-se e apresentar prestação de contas retificadora, a agremiação permaneceu silente, demonstrando a sua desídia. Trata-se, como facilmente se verifica, de irregularidade que impede esta justiça especializada de proceder à fiscalização da movimentação financeira de campanha, ensejando, por conseguinte, a desaprovação das contas a teor do disposto no artigo 77, inciso 2 da Resolução TSE 23.553. Para ilustrar, trago também mais um precedente deste tribunal, Acórdão 31.790, de 2016, da relatoria do juiz Davison Ian Mello. Realço, mais uma vez, que, no caso, não há valores a serem restituídos conforme bem destacou a unidade técnica em seu parecer, cujos trechos destaco. E aí destaco, mais uma vez, trecho do parecer. Derradeiramente, no que se refere à penalidade ao partido ante a desaprovação de suas contas de campanha, prevê a legislação a suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário,
a ser aplicada de forma proporcional e razoável pelo período de 1 a 12 meses, no ano seguinte ao do trânsito em julgado da decisão. Esta Corte, em caso de partidos que não efetuaram a abertura de conta bancária, impossibilitando a análise da movimentação financeira de campanha, tem aplicado a suspensão do repasse de cotas pelo período de 3 meses. E aqui trago precedentes da relatoria dos eminentes juízes Jaime Pedro Bum, Wilson Pereira Júnior, da eminente juíza que passou por essa corte, juíza Luísa Riquel Gamba, e do desembargador César Augusto Mimoso Ruiz Abreu, entre outros. No caso em apreço, embora não seja a mesma irregularidade dos precedentes mencionados, entendo que a irregularidade ora constatada pela unidade técnica traz consequências semelhantes, ou seja, compromete a atividade fiscalizadora da Justiça Eleitoral, razão pela qual, de igual forma, propõe a suspensão pelo prazo de 3 meses. Diante do exposto, voto pela desaprovação das contas de campanha do partido Rede Sustentabilidade, referentes às eleições de 2018, sem prejuízo de eventual investigação de fatos ou indícios supervenientes que possam sugerir a abertura de procedimentos próprios e oportunos, aplicando a pena de suspensão do repasse de recursos do fundo partidário pelo período de 3 meses, a ser cumprida no ano seguinte ao do trânsito em julgado. Senhor presidente, é assim que eu encaminho o voto. Em discussão e votação, voto do eminente relator, no sentido de não conhecer da documentação juntada desse tempo e, no mérito, desaprovar as contas. A partir de Sua Excelência, juiz Jaime Pedro Bum. Acompanho o relator, senhor presidente. Juiz Celso Kipper. Senhor presidente, caros colegas, boa tarde. Eu também acompanho integralmente o relator, tanto no não conhecimento dos documentos juntados desse tempo, quanto na desaprovação das contas, tendo em vista a confusão contábil. É como voto, senhor presidente. Juiz Rodrigo Fernandes. Senhor presidente, eu acompanho integralmente o relator. Juiz Fernando Caione. Também acompanho o relator, presidente. Juiz Wilson Pereira Júnior. Eu acompanho integralmente o relator, senhor presidente. Eu também acompanho o relator. Proclamo o resultado por votação unânime, não conhecer da documentação juntada desse tempo e, no mérito, julgar pela desaprovação das contas. Vamos ao próximo julgamento. Trata-se da prestação de contas número 0600-013-79-2017. Relator, o juiz Jaime Pedro Bum, que tem a palavra. Senhor presidente, senhor corregedor regional eleitoral e vice-presidente, senhor procurador regional eleitoral, senhores juízes, senhores servidores. Senhor presidente, senhor juiz, o voto é um tanto quanto longo e, por isto, também o é a ementa. Mas a matéria tratada tem passado com frequência no tribunal, de modo que, a meu sentir, não se faz necessário, num primeiro momento, a leitura do voto. E, portanto, me situo na leitura da ementa, com licença de Vossas Excelências, sem prejuízo, eventualmente, de algum esclarecimento. Trata-se de prestação de contas do Partido dos Trabalhadores de Santa Catarina, pela direção estadual relativamente ao exercício financeiro 2016. No mais, a ementa está assim
posta. Impropriedade formal. Prazo para emissão de recibos de doação. Recomendação para que o partido observe os prazos legais e as normas contábeis pertinentes nos exercícios subsequentes. Uso irregular de recursos do fundo partidário. Pagamento de multa. Hipótese não prevista no artigo 44 da Lei 9.096 de 1995 e no artigo 17 da Resolução TSE 23.464/2015. Valor que representa 0,09% do montante de recursos recebidos, R$ 935,87. Anotação de ressalva. Baixa contábil de obrigações a pagar e créditos a receber. Apresentação de demonstrativo de obrigações a pagar e livro-razão. Nota explicativa formal subscrita pelo presidente, tesoureiro, advogado e contador, declarando que os créditos e as dívidas estão atingidos pela prescrição. Possibilidade de se verificar a data da ocorrência das obrigações. Ausência de detalhamento dos créditos a receber. Falha formal no ponto. Anotação de ressalva. Precedente. Inconsistências de informações. Cotejamento dos dados da prestação de contas de campanha eleitoral de 2016 com os dados das contas do exercício. Apresentação de demonstrativo de doações estimáveis recebidas do Diretório Nacional. Ausência de registro no demonstrativo de receitas e despesas. Falha formal. Ressalva. Determinação de recomposição ao erário em face do uso indevido de recursos do fundo partidário. Aplicação da norma sancionatória em vigor no exercício financeiro sob análise. Lei 9.096/95, com as alterações da Lei 13.165/2015, artigo 37. Multa fixada em 20% sobre o valor irregular. Recolhimento do valor de R$ 1.309,01 ao Tesouro Nacional, devidamente atualizado. Comunicação ao Diretório Nacional do Partido para que proceda ao desconto do débito no futuro repasse de cotas do fundo partidário destinado ao órgão regional de Santa Catarina no prazo de 1 mês. Aprovação com ressalvas. E o dispositivo do voto, senhor presidente, senhores juízes, está posto assim. Pelo exposto, voto por aprovar, com ressalvas, a prestação de contas do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores de Santa Catarina, relativas ao exercício 2016, determinando a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.309,01, devidamente atualizado, com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, a ser realizado pela Direção Nacional da Agremiação, mediante desconto em futuro repasse de cota do fundo partidário destinado ao órgão de direção em Santa Catarina, a ser implementado em 1 mês, limitado ao máximo de 50% do valor mensal, conforme procedimento de execução estabelecido pela Resolução TSE
23.464/2015. Por último, a determinação de comunicação da decisão à Direção Nacional da Agremiação, com anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias, SICO, em cumprimento ao disposto no inciso 2 do artigo 6 da Resolução TRS Santa Catarina 7.881/2013. É assim como encaminho o voto, senhor presidente. Em discussão e votação, juiz Celso Kipper. Senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto. Juiz Fernando Carione, juiz Rodrigo Fernandes. De acordo com o relator, senhor presidente. Juiz Fernando Carione. Eu acompanho o relator, presidente. Juiz Wilson Pereira Júnior. Acompanho o relator, senhor presidente. Juiz Vitor Aldo Bride. Da mesma forma, eu acompanho o relator, senhor presidente. Eu também acompanho o relator. Proclamo o resultado, por votação unânime, aprovar as contas com ressalvas. Passamos ao julgamento do próximo processo da pauta, que é o 4 da pauta, recurso eleitoral número 0600-350-97-2019. Relator, o juiz Rodrigo Fernandes, que tem a palavra. Senhor presidente, senhor vice-presidente corregedor, eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral, servidores, muito boa tarde. Trata-se de recurso interposto pelo partido Avante, de Florianópolis, antigo Partido Trabalhista do Brasil, PTdoB, contra a sentença proferida pelo juízo da 12ª Zona Eleitoral nos autos do pedido de regularização que julgou as contas apresentadas pela referida agremiação partidária relativas ao exercício financeiro de 2003 como não prestadas. O recurso subiu a este tribunal e o Procurador Regional Eleitoral requereu intimação ao juízo da 12ª Zona Eleitoral de Florianópolis, senhor presidente, para que averiguasse se na época não houve a prestação de contas administrativa, haja vista que a prestação de contas jurisdicional apenas passou a existir a partir de 2009. E o juízo da 12ª Zona Eleitoral, de fato, informou o tribunal realmente que houve uma prestação de contas lá naquela época, em 2004, inclusive com homologação judicial. Em razão disso, considero que não há interesse de agir por parte do partido, haja vista que, muito embora não tenha existido a coisa julgada material, porque a decisão lá foi administrativa e não jurisdicional, entendo que não há interesse de agir por parte do partido, razão pela qual eu vou ler a ementa e fico à disposição dos colegas para maiores esclarecimentos. Recurso eleitoral, prestação de contas, exercício financeiro de 2003, partido político. Pedido de regularização de contas. Sentença que julgou as contas apresentadas como não prestadas. Informação posterior de que as contas cuja regularização se pleiteava foram devidamente prestadas e homologadas pelo juízo competente. Inexistência de coisa julgada. Homologação ocorrida antes da jurisdicionalização legislativa da natureza do processo de prestação de contas, ausência de interesse processual, anulação de ofício da sentença recorrida e extinção do processo sem resolução do mérito, análise do recurso prejudicada. Eu apenas informo que o Procurador Regional Eleitoral opinou no mesmo sentido, senhor presidente. É assim que voto. Em discussão e votação, juiz Fernando Carione. Eu acompanho integralmente o voto do relator, presidente. Juiz Wilson Pereira Júnior. Acompanho integralmente o relator, senhor presidente. Juiz Vitor Aldo Bride. Também acompanho o relator, senhor presidente. Juiz Jaime Pedro Bum. Acompanho o relator, senhor presidente. Juiz Celso Kipper. Também acompanho o relator, senhor presidente. Eu, de igual forma, acompanho o relator. Proclamo o resultado por votação unânime. Julgar prejudicado o recurso e extinguir o processo. Extinguir o processo e julgar prejudicado o recurso fica melhor assim, né, juiz Rodrigo?
Nós agora esgotamos, então, a pauta jurisdicional, não temos pauta administrativa para hoje, vamos diretamente aos assuntos gerais. Eu gostaria de, já, desde logo, mencionar e cumprimentar, inclusive, o juiz Rodrigo Fernandes, que tem representado este Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina em lives que estão sendo apresentadas pela Univale, ele na condição de professor da Univale e também membro dessa corte, representando todos os componentes. Também quero enfatizar que no dia 10 de junho, o juiz Wilson Pereira Júnior vai participar de uma live chamada de colóquio do Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Estado, a convite do Procurador-Geral, Dr. Alisson de Bom Souza, e do diretor daquele Centro de Estudos, que é o Dr. Bruno, o Procurador do Estado, Bruno Macedo Dias. E será o tema condutas vedadas. E mais adiante, no dia 6 de julho, às 18 horas, eu fui convidado para participar de uma live que é organizada pelo membro do Ministério Público Estadual, o doutor Afonso Guizo Neto, que é coordenador de um grupo de estudos a respeito de corrupção, e a live terá por tema a corrupção eleitoral digital. Ele me convidou para fazer parte, eu aceitei, vou tentar representar esse tribunal no referido evento. Fica a palavra livre agora. Senhor presidente, Juiz Rodrigo Fernandes. eu agradeço a felicitação e aproveitando o tema, eu fui convidado, creio que o Dr. Wilson também, para participar de uma live promovida pela Univale, pelo Dr. Luiz Magno, e vai participar o Dr. Luiz Magno, o Dr. Marcelo Pellegrino, que já foi juiz da corte. Eu creio que o Dr. Wilson também, né, doutor? Pelo que ele me falou, pelo menos o convite foi feito. Perfeitamente, perfeitamente. E eu também fui convidado, vou trabalhar especificamente sobre propaganda eleitoral. A data ainda não tenho certeza, mas creio que será dia 16 de junho. Aí, quando chegar próximo, eu me comprometo a avisar a corte acerca da data. Eu não tenho tido oportunidade de assistir às lives. Não pude assistir às últimas lives porque eu estava envolvido com as sessões do Tribunal de Justiça, terça, quarta-feira, e a preparação dos processos tem sido uma maratona imensa. Mas agradeço os convites e sempre que puder estarei presente. Mais alguém? Presidente, eu assisti a live hoje do juiz Rodrigo Fernandes e o juiz Gebran Neto e mais um professor Glauco. É o Clênio Schultz, juiz federal desembargador. Clênio Schultz. E muito interessante quanto ao problema da saúde, principalmente nos atos judiciais, que realmente houve uma disseminação descontrolada pela nação toda e que realmente traz uma preocupação muito grande. Mas eu quero deixar meus parabéns, Rodrigo. Foi muito bom esclarecimento, inclusive acredito que deva ter tido uma participação muito grande. É um tema que realmente interessa à população, à magistratura, ao Ministério Público e às autoridades governamentais mais ligadas ao tema da saúde. Mas que desejo que repita-se em tantas quantas necessárias para podermos assistir. Muito bom. Parabéns. Perfeitamente. Obrigado. Mais alguém? Senhor presidente,
O juiz Vitor do Bride. Eu quero me associar aí aos cumprimentos a todos os colegas que têm participado desses eventos que são transmitidos e oportunizam aqueles que têm no seu dia a dia o direito e oportunizam também aqueles que não estão tão habituados a trabalhar com o direito. Quero dizer que hoje pela manhã não tive oportunidade de assistir a live onde estava o colega Rodrigo, juntamente com o meu querido amigo Clênio, que tenho o prazer de dizer que foi meu aluno na graduação, e hoje vejo que eu estou ficando velho, mas que os alunos estão brilhando como o Dr. Clênio está, e sei que ele é doutor no assunto, né? É mestre, fez mestrado, doutorado, se eu não me engano, exatamente tratando desse assunto. Mas queria aproveitar a ocasião e perguntar ao Dr. Rodrigo se esta live está disponível no YouTube para que eu possa assistir posteriormente, porque esse assunto, na turma recursal, onde também tenho assento, é assunto corriqueiro. Perfeito. A ESA ela tem feito diariamente lives com autores, doutrinadores, juristas do Brasil inteiro, e realmente interessantes de todos os ramos do direito, né? E todo esse material ele fica registrado no site da ESA-SC no YouTube. Então, tem um manancial de material ali riquíssimo, que, na medida do possível, eu também estou tentando assistir quase todos os dias. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Parabéns mais uma vez. Obrigado, muito obrigado. Também para registrar o Clênio Shows. Clênio Shows foi meu aluno na Escola da Magistratura, em sentença penal, destacado aluno. Lembro-me, inclusive, das suas intervenções, da inteligência de suas intervenções. Foi uma pena que ele não se tornou juiz estadual, mas certamente para orgulho do nosso colega juiz Celso Kipper, né, se tornou um juiz federal fantástico, né, que tem se despontado como um juiz sereno e de altíssimo conhecimento jurídico. Ele é professor agora lá na FURB, também de alguma pós-graduação, me parece. Mais alguém? Senhor presidente. Juiz Jaime Pedro Bum, desculpe, eu já tinha ouvido Vossa Excelência intervir. Tudo bem, presidente. Senhor presidente, eu quero igualmente cumprimentar todos os colegas que têm se dado a estas tarefas de transmissão destas informações de um modo geral, sobre vários aspectos e sobre vários assuntos, à população catarinense. Quero cumprimentá-los e parabenizá-los por este trabalho realmente importante. Muito obrigado, senhor presidente. Também agradeço a Vossa Excelência. Mais alguém? Não havendo mais quem queira se manifestar, nós encerramos, então, esta sessão. Agradeço a todos pela presença, pela participação, pela cooperação. Vejo que está ali presente o juiz substituto Renato Boabaide, também o diretor-geral Daniel Cel. E declaro encerrada, então, esta sessão, convocando a todos para a sessão de amanhã, às 11 horas. Um abraço a todos.